Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Prof. Guga na área e hoje nós vamos dar continuação à nossa aulinha de geografia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que tenham, deixa eu arrumar a câmera aqui, tenham passado bem, né, a semana. Hoje já é quinta-feira, 20 de maio, tá bom? Bom, hoje o que a gente vai fazer? Vamos iniciar um novo capítulo, tá? Vamos iniciar um outro conteúdo, um assunto novo, bem legal, bem bacana, tá bom? Então, para não perder tempo, já pega a sua apostila, pega seu lápis, pega o marca-texto, e a gente já vai iniciar, tá bom? Então, quando você vai pegando aí sua apostila, o seu lápis, o seu marca-texto, eu vou compartilhar a nossa tela. Bom, então vamos descer um pouquinho aqui. Isso aqui que a gente já viu. Cartografia, projeções. Fizemos exercícios, tá? Esse exercício foi o último que eu passei, tá bom? E vamos ao assunto novo, formação dos continentes. Portanto, na aula de hoje a gente vai iniciar o capítulo 2, tá bom? Então, o que a gente vai ver, tá? A gente vai ver as camadas. Eu quero mostrar para vocês as camadas internas da Terra. Bom, o Gugão, tem essas imagens na apostila? Tem, mas eu quero mostrar as minhas imagens, tá bom? Bom, vamos lá. Se você digitar camadas internas da Terra aqui no Google Imagens, vão aparecer várias, tá? E a gente vai entender um pouquinho sobre elas. Ó, veja bem, ó. Olha essa imagem que interessante. Nessa imagem aqui, o que eu consigo ver? Que o nosso planeta é dividido basicamente em 3 camadas. Se a gente pensar, eu posso falar que ele é dividido em 3 pedaços, em 3 camadas, em 3 partes, tá? A camada externa, né? A camada bem longe do núcleo, a camada onde nós vivemos, tá? Vamos pensar o seguinte: a crosta seria formada muito grande, tá? Temos o manto. E a camada mais interna, né? Bem ao interior do planeta é o núcleo. O núcleo se divide em núcleo externo, que é esse aqui que eu estou passando o mouse, e o núcleo interno, que é essa bolinha aqui, bem no centro, bem no interior, bem na parte interna do planeta Terra. Tá bom? Então, basicamente, gente, o nosso planeta é dividido em 3 camadas. A crosta, onde nós estamos, a camada mais externa, mais fininha, o manto que está no meio aqui, e o núcleo é a camada mais interna. Tá bom? Essas são as 3 camadas. Gugão, tem mais imagens? Tem bastante imagem. Olha essa imagem aqui, legal também. Para a gente analisar, ó. Deixa ela abrir. Vamos ver se ela for abrir, né? Também preguiçosa. Olha lá, ó. A crosta, o manto, o núcleo, tá? Aquela primeira imagem que a gente viu, ela tá mais simples, ela tá de um entendimento mais fácil. Olha, essa aqui é legal também. Essa aqui tem alguma apostila, ó. Eu acho que é lá no final do ano vocês vão ver essa imagem na apostila de vocês, tá? O Gão que não deixa a imagem aberta, que ela fica muito pesada, tá? Ó, aqui mesma coisa, ó. Então, eu tenho uma crosta, ó, a crosta, camada bem fininha. Então, a câmera pra mim. Geralmente, o que eu faço? Geralmente eu explico, a gente lê a apostila, né? E depois a gente vê alguma imagem, algum vídeo de apoio, enfim. Hoje eu vou fazer o processo inverso. A gente vai ver um vídeo, eu vou parando esse vídeo, vou pausando, vou fazendo alguns comentários e a gente vai intercalando com a apostila. Ou seja,
vê o vídeo, eu faço comentário, a gente vai para a apostila. Volto no vídeo, faço comentário, vai para a apostila. A gente vai intercalando. Ora o vídeo, ora o meu comentário, ora a apostila. Por quê? Porque eu vou ter 3 explicações diferentes que vão embasar, que vão facilitar a minha compreensão, o meu entendimento sobre aquele assunto, sobre aquele conteúdo, sobre a matéria que é a formação dos continentes. Tá bom? Beleza? Bacana? Bom, vamos para o vídeo. É um vídeo bem fácil, bem simples. Então, vai prestando atenção que eu vou pausando, eu vou comentando e depois a gente vai para a apostila. Tá joia? Vamos lá? Deixa eu compartilhar. Cadê aqui? Compartilhar um vídeo do YouTube. Copiar link. Deixa eu copiar o link. Compartilhar. Milhões de anos Vamos ver se ele atrás, vai os carregar. continentes da Terra formavam uma contínua de placas. Tá carregando. Bom, é esse vídeo aqui, tá bom? Então, veja bem, gente, ó. Deixa eu deixar bem alto aqui. É esse vídeo aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver a ilustração, tá? Eu vou comentando com vocês, ó. Deixa eu até aumentar o volume aqui para ficar maior para vocês, ó. Então, ó, vou voltar lá no comecinho e vou dar play, tá bom? Então, ó, tectônica de placas, ó, o primeiro assunto do vídeo. Presta atenção. Vamos lá? Milhões de anos atrás, os continentes da Terra formavam uma contínua e indivisível extensão da Terra. O que ele está falando? Ó, há muito tempo atrás, há milhões de anos atrás, os continentes, América, África, Oceania, eles não eram divididos, eles não eram separados. Eles formavam um único bloco continental, eles formavam só um continente. Então, só para você ter noção, Gugão, como assim, ó? Vou pegar político. Longe da internet, às vezes ele vai demorar a carregar um pouquinho. Imagens. Ó, então vamos pegar, por exemplo, o que ele voltou aqui? Quero ver o mapa mundi, ó. Vamos pegar esse mapa mundi aqui, ó, essa imagem, ó. O que eu tenho aqui? O mundo separado por continentes, ó. Aqui à esquerda, oeste, América. Aqui onde eu estou passando o mouse, a África. Aqui a Europa. Aqui a Ásia. Aqui a Oceania. Aqui a Antártica. Ou seja, os continentes, eles estão unidos, todos unidos em um só? Fala não, Gugão, eles são separados. Muito bem, ó, a América está separada, a Antártica está separada, a Oceania está separada, a África também está separada. Então, hoje, os continentes eles estão separados um do outro. Mas lá, há milhões de anos atrás, qual que era a condição em que os continentes se encontravam? Qual era o estado? De união. Ó. Então, há muito tempo atrás, a gente vai ver a data daqui a pouco, os continentes formavam apenas um único bloco continental. Esse único bloco continental, essa única massa continental, tá, era chamada de Pangeia. Então, o que era Pangeia? Era a união, tá, de uma única massa continental, uma união de um único bloco continental, tá bom? A gente já vai ver na apostila, ó. Convencionou-se que essa massa de terra gigantesca seria chamada de Pangeia. Olha lá, Pangeia, tá? Com o passar do tempo, a Pangeia... Veja bem, o que ele vai fazer, ó? Ele vai fazer uma demonstração como os continentes foram se separando, como um foi se afastando do outro. Presta atenção. Eu vou até voltar um pouquinho, ó. Então, ó, aqui a Pangeia está uma só, certo? Olha como eles foram se separando, olha como foi o desenrolar, né, cronológico dessa separação. Com o passar do tempo, a Pangeia fragmentou-se em blocos, que foram se afastando até chegarem à posição em que estão hoje. Então, veja bem, ó, o mapa mundi que eu mostrei para vocês é isso aqui, ó, América, África, Antártica, Oceania, Ásia, Europa. Hoje essa é a condição atual, mas há milhões de anos atrás, isso aqui era um único bloco continental, a Pangeia, tá bom? Pessoal, até aqui tranquilo, tudo bem, acho que deu para entender, tá bom?
Vamos avançar um pouquinho? Em que estão hoje. A tectônica de placas é uma teoria científica que explica que a crosta da... Então, veja bem, o que a gente vai ver agora? Uma teoria chamada tectônica de placas, tá? Tectônica de placas. Então, a primeira teoria que a gente vai ver na aula de hoje é a tectônica de placas. Prestem atenção, ó. A Terra é composta de placas que se movem. O que ele falou? Que a crosta da Terra, ó, vamos ver a crosta, ó. A crosta, essa camada mais fininha. Deixa eu voltar até naquela primeira imagem, que ela tá melhor, ó. A crosta da Terra, essa camada aqui, ó, bem fininha, ela é dividida em placas, em pedaços. O Gugão, então o que você está falando para mim, ó? A camada mais externa da Terra, mais fininha, a casquinha do ovo. Lembra que eu dei o exemplo lá da casquinha do ovo? A casquinha do ovo, olha a crosta aqui, ó. Essa parte, essa estrutura da Terra, ela é dividida, ela é rachada em pedaços. Sim, ela não é lisinha, ela não é bonitinha como está aqui. A crosta terrestre, ela é rachada, ela é dividida em pedaços. Esses pedaços aqui da crosta terrestre são chamados de placas tectônicas. Vamos ver um pouquinho, ó. Placas tectônicas. Imagens. Então veja bem, ó. O nosso planeta, tá? O nosso planeta, seja parte dos continentes, tá? Seja parte dos oceanos, eles estão sustentados, eles pertencem à crosta terrestre. Então, seja a parte continental, ó, os continentes, seja a parte marítima, os oceanos, essas duas porções estão na crosta terrestre. O que sustenta mares, oceanos, continentes é a crosta. Só que a gente acabou de ver que a crosta, ela está rachada, ela está dividida em pedaços. Esses pedaços são chamados de placas tectônicas. Vou repetir. Os pedaços que formam a crosta terrestre, tá? São chamados de placas tectônicas. Tudo bem? Então tem a placa norte-americana, sul-americana, a placa de Nazca, a placa do Pacífico, do Caribe, de Cocos, enfim. Gugão, preciso decorar o nome das placas tectônicas? Não, não precisa, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Gugão, tá muito rápido, não estou entendendo. O que você faz? Dá um pause, pausa a aulinha, volta no que você não entendeu, tá? E depois continua, tá joia? Vamos voltar pro vídeo? Para entender as placas tectônicas, precisamos ver primeiro a estrutura da Terra. Objetivo. Ó, a estrutura da Terra a gente começou vendo no começo da aula. Lá no início da aula eu já vi crosta, manto e núcleo. A gente vai ver de novo, tá? Então a gente vai ver de novo a estrutura interna da Terra, ó. Vamos lá? Neste tópico discutiremos a estrutura da Terra e aprenderemos sobre a teoria da tectônica de placas. Devemos começar com o núcleo, que é a... Ó, então o núcleo, ó, a parte mais interna. Lembra que eu tenho o núcleo interno e o núcleo externo, tá? Então ele começou lá pelo núcleo, lá pela aquela camada mais interna, né, mais ao interior do nosso planeta. Camada mais interna da Terra. O núcleo é dividido em duas partes. O núcleo interno, feito de metais sólidos, e o núcleo externo, feito de metais líquidos. Gugão, eu preciso decorar que o núcleo interno é feito de metais sólidos e o núcleo externo de metais líquidos? Não, não precisa, tá? Acima do núcleo está o manto inferior, que é constituído de rocha sólida. À medida que caminhamos para fora, alcançamos o manto superior, que é formado... Veja bem, ó, nesse vídeo ele dá mais informações, ó, ele também divide o manto em duas partes. Gugão, eu posso falar que o manto é um só? Pode. Para não confundir você, você pode falar que eu tenho um núcleo e um manto. Aqui ele dá mais informações, ele dá mais características. Gugão, preciso decorar essa história de manto inferior, manto superior, que um é formado por rocha sólida, outro por rocha derretida. Não, meu querido, não precisa. Você tem que saber que o planeta Terra é dividido em três camadas, em três porções. O núcleo, o manto e depois... de rocha derretida espessa. Essa camada é chamada de astenosfera. O topo do manto superior é constituído de rocha sólida. Logo acima está a camada mais externa, a crosta, que
Então, Gugão, olha quanta informação, Gugão. Ai, eu estou desesperado. Calma. O que que eu preciso saber? O planeta Terra é dividido em três partes internas. A parte mais externa, a casquinha do ovo, a crosta. Abaixo da crosta vem o manto. Abaixo do manto vem o núcleo. Só isso, aquela imagem que eu mostrei para vocês. Ó. Deixa eu tentar abrir de novo. Não, não é essa aqui, ó. Camadas internas da Terra. Eu só preciso saber isso aqui. Ótimo. Crosta, manto e núcleo. Ah, Gugão, no vídeo diz que o manto se divide em dois, papapá, que um é formado por uma rocha tal, outro formado por outra rocha. Gente, não precisa saber, a não ser que você vai fazer geologia. Se você for geólogo lá na faculdade, você tem que saber, tá? Caso contrário, para o 8º ano, você não precisa saber. O que eu tenho que saber agora, Gugão, até aqui? As partes internas, a estrutura interna do nosso planeta é formado pela crosta, pelo manto e pelo núcleo. Se você souber isso, se você conseguiu captar, absorver essas informações, já está ótimo, tá bom? Ó, eu não estava mostrando a imagem para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí. Ô, Gugão, você falou e não mostrou a imagem para mim, Gugão. Deixa eu voltar lá. Ó, isso que você precisa saber. Agora vamos ver se vocês estão vendo. Compartilhando a tela. Acho que vocês não estão vendo ainda. Ou estão vendo. Ó, isso aqui que você precisa saber. Que o nosso planeta é dividido em crosta, em manto e núcleo. Se você souber isso aqui, ó, aqui eu não estava mostrando a imagem, né? Desculpa. Vocês já, tá? Pegaram 90% da aula. Crosta, manto e núcleo. Essas são as três partes, as três estruturas, desculpa, internas do planeta Terra. Tudo bem? Bom, vamos voltar para a aulinha lá. Deixa eu sair do compartilhamento. Tá, vamos para a aula agora. Que engloba as áreas continentais e oceânicas. Qual camada interna da Terra, tá? Que engloba o oceano e o continente? Falei para vocês, ó. Qual a camada interna da Terra que engloba a qual pertence tanto os continentes como o oceano? Gugão, é a crosta. Obrigado, Deus. É a crosta, gente. A crosta terrestre abriga, suporta tanto a massa continental como a massa oceânica, ou seja, tanto o continente como o oceano, eles estão sobre, tá? A crosta, pertencem a essa camada da Terra chamada crosta terrestre. Então não esqueçam. Se eu perguntar na prova para vocês, como se chama a camada interna da Terra que abriga oceanos e continentes? É o núcleo? Não. É o manto? Não. É a crosta? Sim, é a crosta, gente. Tá bom? Crosta terrestre. A crosta e o topo do manto superior formam a... Então, veja bem, ó. Olha que essa imagem é muito show, gente, ó. Essa imagem cinza ou preta, bem escura, o que que é? É a crosta, ó, a camada externa, a casquinha do ovo. Essa imagem escura aqui que eu tô passando o mouse. Abaixo dela, o que que eu tenho? Essa imagem vermelha pegando fogo, um manto, tá? Então, aqui acima eu tenho a crosta e abaixo eu tenho um manto, tá bom? Formam a litosfera. A litosfera é constituída de grandes placas de rocha sólida, chamadas placas tectônicas. E os continentes ficam sobre essas placas. Então, veja bem, ó. Aqui é a crosta terrestre, certo? Os continentes e os mares estão nessa camada. Gugão, mas aqui não tem mar. Tudo bem, aqui não tem mar. Mas se tivesse mar, o mar está sobre essa camada escura aqui. O mar está aqui em cima e essa camada escura estaria abaixo, dando a base, dando a sustentação, segurando esse mar, tá? Então, a crosta, essa camada aqui, abriga tanto os continentes, tá? Como os oceanos, mares, enfim. Tá bom? Abaixo, a rocha derretida da astenosfera fornece uma superfície instável. O que ele está falando? Abaixo aqui eu tenho um manto, nessa camada aí em vermelho. Gente, eu falei lá no comecinho da aula. Quem prestou atenção vai lembrar.
O manto é formado por rocha derretida, tá? Ô, Gugão, mostra alguma imagem de uma rocha derretida. Isso aqui é rocha derretida, ó. Essa rocha derretida tem um nome, é o magma. Então veja bem, o material que forma o manto é chamado de magma, tá? O manto é a camada. O material que forma, que compõe o manto é o magma. Ó, olha que legal essa imagem. Aqui em cima eu tenho a crosta, aqui embaixo eu tenho a camada do manto, que é formado por magma, ó, por magma, tá vendo? Isso aqui é o magma, é o material que forma, que compõe o manto. Só que esse material, ele é instável, ele fica o quê? Borbulhando, certo? Então, vamos ver, ó. Deixa eu baixar, tem outras imagens aqui bem legal. Ó, olha que legal, ó. Esse material aqui, ele fica borbulhando, ele está numa temperatura muito alta, certo? Então, quando ele fica se mexendo, olha essa outra imagem aqui, ó. Quando eles ficam se mexendo, o que acontece aqui na superfície? Ó, a gente vai ver esse vídeo e vou passar outro. Então, quando o magma, que é o material que forma o manto, fica se mexendo, fica borbulhando, o que acontece aqui na crosta? A gente vai ver agora, ó, presta atenção. Sobre a qual essas placas estão sempre se movendo e interagindo. Gente, isso aqui fica borbulhando, o magma do manto fica borbulhando e faz o quê? Que a crosta terrestre ela se deslize. Ou seja, eu vou voltar até um pouquinho para mim. Volta. Não, aqui eu estou compartilhando a tela. Eu quero parar, deixa eu pegar. Ah, tem que parar o vídeo. Pera aí. Parar vídeo do YouTube. Iniciar câmera. Vamos ver se vai voltar. Voltou. O que acontece, gente? O magma ele fica borbulhando. Sabe quando você ferve a água para fazer café? Você fala, ô filho, faz um café para nós. Como é que fica? Qual é o estado que fica a água borbulhando? Fica blá, 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 certo? Tá? O magma ele também fica borbulhando. Conforme ele fica borbulhando porque é muito quente, o que acontece com a crosta? Ó, essa camada que está acima do magma, ela fica o quê? Fica se mexendo muito bem. Então, veja bem, esse processo do magma ficar se chocando, ficar batendo na crosta e fazendo com que ela se mexa, com que ela se deslize, com que ela se mova, esse processo é chamado de tectônica de placas, tá bom? Vou repetir. O processo em que o magma se choca contra a crosta e faz com que ela se deslize, com que ela se mova, é chamado de tectônica de placas. Tudo bem, gente? Bacana? Bom, nossa aula já está com quase meia hora, a gente nem saiu tanto do lugar. Para encerrar, para não ficar tão grande a nossa aula, tá? Eu queria passar mais um vídeo para vocês para demonstrar como é essa tectônica de placas, como é esse processo, tá? Então deixa aqui compartilhar com vocês. Gente, até aqui tudo bem? Gugão, deu para entender? Tá de boa, tá? Quero falar mais uma vez, ó. Gugão, não estou entendendo. Gugão, estou com dificuldade. O que vocês vão fazer? Pelo amor de Deus, mandem o WhatsApp, tá bom? Ó, WhatsApp. Para finalizar a nossa aula, eu vou compartilhar o último vídeo com vocês. Bem legal, e eu vou comentar também, tá? Vai ser um vídeo comentado, tá? Eu vou passo a passo. Compartilhar um vídeo do YouTube. Compartilhar, vamos lá. A Terra vista do espaço, mesmo daqui. Olha que legal, ele é bem legal esse aqui, ó. A Terra vista do espaço, mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída. Gente, pergunta que eu tenho que saber. Como se chama a camada mais externa do nosso planeta? Gugão, é a crosta, Gugão. Muito bem.
A camada mais externa do planeta Terra se chama crosta terrestre. Essa crosta é dividida em pedaços, em blocos, em partes. Essas partes são chamadas de... Muito bem, gente, parabéns, placas tectônicas. Tá joia? Constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos, e elas estão constantemente em movimento. Olha que legal, as placas tectônicas estão sempre em movimento, estão se deslizando. Por que, gente? Por que as placas tectônicas deslizam, se movimentam? Por quê? O que bate nela? O que choca nela? O magma, tá? O magma está se chocando, ó. Tá batendo nela. A hora que o magma bate, o que a placa faz? Se move, tá? Então, o grande causador, o agente causador dessa movimentação das placas tectônicas, o que é? É a ação do magma. O magma está em constante choque, tá? Nas placas, o que faz com que ela se movimente, que ela se deslize. Esse processo de choque, de batida do magma lá nas placas tectônicas, esse processo é chamado do quê? Tectônica de placas, tá bom? Vamos continuar? Aqui no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Eu vou avançar um pouquinho na parte que eu quero, tá? Esse vídeo é bem legal. Olha, gente, olha essa imagem, gente. Essa imagem, olha, é a melhor imagem que eu já encontrei para explicar essa teoria, esse processo chamado de tectônica de placas. Se vocês observarem aqui em cima, ó, eu tenho a crosta terrestre. Certo? Beleza. Gugão, mas a crosta aqui está dividida em duas partes, ó. Uma parte à esquerda, olha, acompanha o mouse aqui, ó. Essa é uma parte e essa é outra parte. Sim, nessa imagem a crosta está dividida em duas partes, em dois blocos. Como se chamam essas duas partes? As placas tectônicas. Lembra que eu falei para vocês? A crosta é rachada, ela é quebrada, ela é repartida em pedaços. E esses pedaços são as placas tectônicas. Abaixo da crosta eu tenho a camada do manto, que é formado pelo magma. O magma é esse material aqui, ó, rocha derretida, ó, bem vermelho, bem quente. O que o magma faz? Por ele ser igual à água fervendo, fica pururucando lá. O que ele fica fazendo? Ele fica em constante choque. Como é que fica a água fervendo? Fica borbulhando, não fica? Conforme o magma fica borbulhando, ele vai se chocando aqui nas placas tectônicas. Quando ele se choca, a placa que está lá quietinha, paradinha, o que a placa faz? Se movimenta. Esse processo de movimentação das placas tectônicas é chamado do quê? Tectônica de placas. Então, acompanha, ó, eu vou bem no comecinho aqui, ó, acompanha essa imagem, ó. Você vai ver como é a tectônica de placas. Olha, observa bem, ó. Vou dar o play, ó. Pelo magma que é pressionado para a superfície. O magma ele é pressionado para a superfície, então ele vai batendo na placa. A hora que ele bate muito forte, a placa se movimenta de maneira mais forte. A hora que ele bate devagarzinho, a placa se mexe devagarzinho, tá? Então, esse processo de choque do magma, que movimenta, que desliza as placas tectônicas, é chamado de tectônica de placas. Tudo bem? Ó, vou dar play de novo. A substância viscosa formada por pedras derretidas se resfria. Então, o magma formado por pedras ou rochas derretidas. Tudo bem? Então, eu vou voltar mais uma vez só para vocês verem. Observem, ó, a tectônica de placas acontecendo. Olha a ação dela, ó. Pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa formada por pedras derretidas se resfria e fecha. Entenderam, gente? Bem legal, bem bacana, show de bola, tá bom? Bom, eu vou encerrar a nossa aula por aqui, para a aula não ficar muito extensa, tá? Para não ficar, nossa, quanto conteúdo, quanta coisa, me perdi, né? Então, a nossa aula já tem 30 minutos.
tá bom? Gente, qual que é a minha dica que eu dou para vocês? A aula de hoje teve muita informação, né? Muita informação, muito conteúdo, então assistam novamente, vão dando pause, né? Vão escrevendo, fazendo anotações, rascunhos que vocês acham, que vocês julgam mais interessantes, mais importantes, tá bom? E principalmente, Gugão, assisti a aula 1, 2, 3 vezes, anotei, prestei atenção, grifei na apostila, estou com dúvida, o que você vai fazer? Mande mensagem para mim, tá bom? Então pode mandar mensagem, tá bom? Pode me acionar, não tenham medo, não tenham vergonha, o importante é vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui, tá? Hoje, excepcionalmente hoje, nós não vamos ter exercício porque a nossa aula não terminou. Na próxima aula a gente termina esse conteúdo e eu vou passar bastante exercício, então presta atenção. O fato da gente ter muito conteúdo hoje, tá? A gente não conseguiu avançar. Por mais que a gente tenha falado bastante, a gente tem mais coisas para falar, mais informações eu tenho para trazer a vocês, tá bom? Então, na próxima aula a gente termina e encerra esse conteúdo, aí sim a gente vai fazer bastante exercício, tá bom? Gente, obrigado pela atenção. Deixa eu sair aqui dessa tela, eu quero ficar só a minha imagem aqui, só para eu encerrar o vídeo. Então, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Qualquer dúvida, eu estou aqui, pode me chamar, tá bom? Um abraço, gente. Bons estudos. Tchau, tchau.